Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de ótica. A gente vai definir algumas coisas importantes aqui para todo o estudo de ótica que a gente vai ter da parte de espelhos planos, formação de imagem, espelhos planos e espelhos esféricos. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? O que é um feixe de luz e o que é um raio de luz? O feixe de luz é formado por um conjunto de raios. Então, se vocês olharem na imagem aqui, deixa eu acender, nessa imagem A, eu tenho uma fonte de luz que emite vários raios de luz. O conjunto de vários raios de luz nessa linha pontilhada é chamado de feixe de luz. A representação do raio de luz é quando a gente representa uma única parte muito pequenininha desse feixe de luz como um único raio. Então, na figura B, a gente tem o feixe de luz representado com vários raios de luz, ok? Então, o raio de luz, eles são representados por um único raio luminoso. O que acontece, né, com a propagação da luz e o raio de luz? Quais são algumas características, né? A luz, ela quando se propaga em um meio homogêneo e transparente, tem a sua trajetória retilínea, ou seja, ela não é desviada. Os raios de luz são independentes, ao se interceptarem, cada um deles mantém sua trajetória como se os demais não existissem. Então, se vocês tentarem fazer aí na casa de vocês, pegar dois celulares e ligar a lanterna e colocar eles assim, atravessados, vocês vão perceber que a trajetória desses feixes continua, ela se cruza, né, e continua, como se nada estivesse impedindo a passagem deles, eles são independentes. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de seu percurso, então é uma outra característica, né? Bom, os feixes de luz, eles podem ser classificados em convergente, divergente ou paralelos. O feixe convergente é como esse que mostra na figura aqui. Todos os raios de luz convergem, ou seja, se unem em um único ponto. Um feixe divergente é quando os raios de luz eles divergem, ou seja, eles partem de um único ponto. E os feixes paralelos é quando esses raios de luz estão um ao ladinho do outro. As fontes de luz, elas podem ser classificadas quanto à sua natureza, a sua dimensão e a cor da luz emitida. Quanto à natureza, são dois tipos, as fontes primárias de luz e as fontes secundárias. As fontes primárias são os corpos que emitem luz própria, por exemplo, né, o sol, a chama de uma vela, uma lâmpada quando ela está acesa, entre outros objetos. Fontes secundárias são aquelas que refletem a luz que recebem de uma fonte primária, né? Por exemplo, a lua, ela é uma fonte secundária, uma lâmpada quando ela está apagada, um livro ou um espelho, entre outros objetos. Quanto à dimensão, essas fontes de luz, elas podem ser extensas quando a gente considera a sua dimensão, o seu tamanho, ou fontes pontuais ou pontiformes quando a gente desconsidera o seu tamanho. Como, por exemplo, né, fonte extensa, uma lâmpada quando ela está muito próxima de um objeto. Então, eu vou ver a formação de uma imagem diferente, uma sombra diferente. A gente vai falar nas próximas aulas. Além de enxergar a sombra do objeto, a gente também enxerga a penumbra, né? E uma fonte pontual é quando essa lâmpada está muito afastada de um objeto, então a gente enxerga a formação da sombra bem certinho. A gente pode pensar, por exemplo, no sol com a gente. Quando a gente enxerga a nossa sombra no chão devido à existência da luz do sol, a gente não enxerga uma região de penumbra, a gente enxerga bem certinho a nossa sombra. Por quê? Essa fonte de luz está tão afastada da gente, que é o sol, que não existe a formação de penumbra, existe a formação somente de sombra, né? Mas num eclipse, como eu tenho os astros mais próximos, eu tenho também regiões de penumbra, porque eu levo em consideração a dimensão desse corpo. Como o sol está mais próximo lá da lua, né? A gente também vê a formação de penumbra. E quanto a outra classificação que é com relação à cor emitida pela fonte de luz, ela pode ser monocromática, que é
aquela que emite aquela fonte que emite luz em uma só cor, e a policromática, que é aquela que emite luzes em diversas cores, várias radiações. Monocromática, vamos pensar em uma lâmpada na cor vermelha, e policromática, uma lâmpada na cor a cor branca. A gente vai ver que a cor branca, a luz branca, é a emissão de todas as frequências de cores, tá? Bom, uma informação importante que a gente tem que gravar, porque ela faz parte de uma constante física muito importante na parte de física moderna, é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Essa velocidade de propagação da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 na 5 km por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Pessoal, eu vou pedir perdão para vocês porque eu não tinha visto que este valor aqui está errado. Eu vou arrumar, tá? Bom, para ilustrar, né, essa figura aí, para a gente entender um pouquinho sobre a classificação de raios, feixes de luz, raios convergentes e divergentes. Aqui a gente tem uma janela. Ela está recebendo, ou por ela está passando a luz do sol, e eu tenho aqui a projeção de feixes paralelos, né? Dentro desse ambiente, eu posso chamar esse ambiente de quarto, eu tenho uma fonte de luz primária que emite luz própria. Essa fonte de luz primária, que é essa lâmpada aqui, ela está emitindo feixes divergentes, então eles partem de um único ponto e se propagam de forma divergente, se afastando. Esses feixes de luz divergente, eles são refletidos por fontes secundárias, por exemplo, o caderno, a caneta, o livro, o copo, esse porta canetas e lápis. São fontes secundárias, eles refletem, é através da reflexão do feixe de luz ou do raio de luz nos objetos, nas fontes secundárias, que a gente consegue enxergá-los. Também tem uma lupa aqui, que é uma fonte secundária, né? Mas ao receber a luz proveniente ou do sol ou da lâmpada, esses raios de luz, eles são convergidos para um único ponto. Então, eu tenho aqui um feixe convergente. Os meios de propagação, né? Esses feixes de luz, eles podem se propagar em meios transparentes, translúcidos ou opacos. Qual é a diferença, né? O meio transparente é o meio no qual a luz se propaga de forma regular, permitindo que se possa enxergar de forma nítida através dele. Por exemplo, né, meios transparentes. O ar, o vidro liso, a água cristalina em pequenas quantidades são exemplos de meios transparentes. Translúcido é o meio no qual uma parte da luz se propaga, porém de forma irregular, e a luminosidade passa através dela, mas a imagem formada não apresenta uma nitidez. Por exemplo, o vidro canelado, plásticos, água suja, entre outros exemplos. Aí também entram exemplos como vidros com películas, né? Um meio opaco é um meio que não se deixa atravessar pela luz. Dessa forma, não se pode enxergar nada através dele. Exemplos: o corpo humano, parede, metais, objetos que a gente não consiga enxergar através deles. Como é que acontece, então, a propagação dos feixes e raios de luz nesses meios? No meio transparente aqui, ó, eu tenho uma fonte primária, que é a vela, e aqui eu tenho o olho humano, um observador. Esse raio de luz atravessa sem grandes dificuldades esse meio transparente, então a gente consegue enxergar através dele com uma boa nitidez. O vidro das janelas da nossa casa são um exemplo disso. Um meio translúcido é quando esse feixe, esse raio de luz, ele sofre alguns desvios ao atravessar esse meio. Então a gente consegue enxergar, mas não com uma grande nitidez. E o meio opaco é quando esse raio de luz não consegue atravessar ele. Então a gente não consegue enxergar os objetos por meio dele. A aula de hoje seria isso. Próxima aula a gente continua falando sobre alguns conceitos de ótica.